Seguindo aqui, pessoal, entendemos que essa vestimenta fluídica possa, na verdade, tornar-se mais tênue, pois existem mundos habitados por espíritos puros, que não necessitam de um corpo material e vivem apenas envolvidos pelo perispírito. Esse envoltório é de tal forma etéreo que para nós é como se não existisse. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 186, Allan Kardec. Vocês estão compreendendo? Então, existem mundos, né, como a gente estava falando, mundos mais avançados, né, superiores, que os espíritos puros lá que habitam não precisam mais disso. A gente precisa porque nós estamos na Terra. Mas ele de tal forma etéreo que para nós é como se eles não existissem. Além do psicossoma, temos o corpo mental, que mantém a nossa individualidade e permite a ascensão do espírito na erraticidade aos planos espirituais mais elevados, conforme relatado por André Luiz em Nosso Lar, no capítulo 36. Chico Xavier que psicografou, né? Jesus, espírito puro, que coordenou a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos, conseguiu reencarnar na Terra. Conseguiu, né? Mas por que ele conseguiu? Ele teve que produzir um novo envoltório para viver carnalmente aqui. Ele, nosso irmão e mestre, governador espiritual do nosso orbe terreno, muito embora toda a elevação que atingiu, necessitou do perispírito, matriz do corpo físico na reencarnação, que teve uma gestação similar à nossa. Após a sua crucificação, o seu perispírito foi visto materializado por vários dos seus seguidores, utilizando os recursos mediúnicos dos apóstolos, utilizando o ectoplasma dos apóstolos. Vocês estão compreendendo? Então, os apóstolos é que eles produziam o ectoplasma, né, mas nem sabiam disso, né? Os apóstolos, eles eram apóstolos, mas eles não sabiam dessas boas novas espirituais. Mas como Jesus sabia de tudo e sabe, Jesus usava os fluidos vitais dos apóstolos ou de quem os seguia, que fosse bom na matéria, né? Bom de ectoplasma, e usava para poder se materializar. Vocês estão compreendendo? Ele precisou de um corpo, ele teve que se produzir 1000 anos antes para poder vir à Terra. Jesus, olha, para você ver, produziu um perispírito novo, porque ele já não precisava mais de corpo astral, né? Ele não precisava mais nada disso, porque é um espírito puro, mas ele precisou fazer isso, né? Ele precisou para poder se materializar e entrar numa gestação para nascer aqui. Mas ele já era um espírito de missão, né? Um governador da Terra, ele não precisava mais disso. Ele não precisava, mas ele usou, né? Então, as nossas referências bibliográficas desse vídeo, né, é a Gênesis, no capítulo 19, no item 9, né, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 257, Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, na questão 56, né? Tem o livro Ícaro Redimido, no capítulo 2, onde fala da reencarnação compulsória dos suicidas e pelos sistemas de ovoidização, né? Temos André Luiz falando para a gente em evolução nos dois mundos, evolução em dois mundos, né? No capítulo 15, né? Temos também o livro Libertação, nesses registros bibliográficos, no capítulo 6, também que fala dos espíritos missionários que já passaram por tudo isso e que vêm em missão para dar, né, aquele up aqui na Terra de progresso. Temos também o Livro dos Espíritos, na questão 186, né, que falam dessa necessidade de corpo material, mas quem vive mais na Terra não precisa mais, a gente vive e precisa. Tem o Nosso Lar, né, onde André Luiz fala também, temos do corpo mental, né, além do psicossoma, que ele mantém a nossa individualidade. O corpo mental é o que guarda a nossa individualidade,
Então, por isso que muitos ainda se lembram de outras vidas, algum toquezinho, né? De algumas vidas, por exemplo, que eu me relembro de mim mesma, é porque para ver como é que o campo mental faz, fica guardado ali, a nossa biblioteca individual, né? Então, Jesus, que era Espírito puro, ele coordenou, ele conseguiu reencarnar na Terra. Mas por quê? Porque ele teve que necessitar do novo perispírito. Vocês estão compreendendo? Então, qualquer dúvida, pessoal, nesse estudo nosso de hoje, como a espiritualidade explica o fenômeno da segunda morte, isso aí é chamado segunda morte, né? Pela espiritualidade. Porque não se precisando mais do corpo astral, é chamada de segunda morte. Vão perguntar, e o duplo etérico? O duplo etérico, ele se acaba em 72 horas, né? Ele sai e se desintegra, porque ele faz parte também da materialidade do corpo físico, o duplo etérico. Ele é um filtro, para filtrar o que vem de ruim de fora, para que a gente não absorva, mas ele se acaba em 72 horas, 72, né? É por isso que é bom cremar só depois de 72 horas, porque é diferente, né? De desencarnar para soltar-se, né? O desencarne, ela tem dois registros, né? Nós vamos ver o desencarne e o desligamento. São diferentes, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Paz, saúde e proteção divina.